Ó Senhor Jesus. Irmãos, uma notícia para você. O Senhor precisa muito de você. Faz tempo que Deus precisa muito de você. Não é mentira que Ele te deu um dom. Você é necessário. E ninguém faz como você faz. Pode fazer pior, pode fazer até melhor, mas não da forma como que Deus quer te usar. Você não foi colocado dentro da casa de Deus de graça. Você foi colocado dentro da casa de Deus, porque Deus tem uma obra dentro dessa casa. E é esse o assunto dessa semana 3 que nós vamos ler a partir de amanhã no Alimento Diário. A semana 3 do Alimento Diário diz: compreender com todos os santos. Certo? Levi, coloca mais aí. Aqui o vaso de honra, aleluia. Mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mesmo aquele puro e útil, ele ainda é um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o Senhor. Pronto, isso aqui já é outra oportunidade, tá bom? Pode ligar a luz, pode tirar aqui os slides. Jesus é o Senhor. E em Efésios capítulo 1, versículo 3, que foi o versículo que nós lemos, nós vimos que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, né, com toda sorte de bênção espiritual. Então olha só essa frase, tem no Alimento Diário, vai ter na quinta-feira. A economia de Deus é seu plano de dispensar a si mesmo aos seus filhos. Então há uma palavra no Novo Testamento, oikonomia, né? Que João Ferreira de Almeida traduz muitas vezes por ministério, às vezes por serviço. Mas a palavra é oikonomia, que no nosso português é economia. A economia, como a gente já viu muitas vezes no passado, significa o dispensar das riquezas daquele lugar, daquele país, para aqueles habitantes ou para os moradores daquela casa. Antigamente, grandes famílias moravam 1, 2, até 3 gerações dentro da mesma casa. E era necessário ali ter riquezas e como repartir as riquezas dentro dessa casa. Quando nós éramos vasos de ira, nós não éramos nem povo, mas hoje nós somos da família de Deus. Nós estamos agora como vasos de misericórdia na casa de Deus. E nessa casa, há riqueza. A riqueza da casa de Deus, irmãos, não é simplesmente algo que Ele pode dar, mas a riqueza da casa de Deus é Ele mesmo se dispensando para nós. É Deus mesmo se derretendo, se derramando para cada membro da família de Deus. Muitos por aí querem o que Deus pode dar, mas não querem muita conversa com Deus. Mas na casa de Deus, tudo que é dispensado é o próprio Deus. Senhor Jesus. Economia, oikos e nomos, né? 2 palavras. Oiko é casa e nomos é lei. Casa e lei, é a lei da casa. É a administração dentro dessa casa. É a forma como Deus dispensa as riquezas para cada um, sem faltar nem para um e nem para outro. Sem fazer distinção se ele é bonito, se ele é feio, se ele é rico, se ele é pobre. Deus está preocupado em dispensar-se a si mesmo para cada um de nós. Primeira coisa, irmão, fora da casa de Deus, não há dispensar de Deus. É dentro da casa. É debaixo do teto de Deus que se come o pão do céu, né? Agora, se você sai da casa de Deus, você fica ao relento, comendo comida de porco. Mas quando alguém
caindo em si, lembrou-se de tudo que tinha na casa do pai e resolveu voltar. Irmãos, às vezes a gente escolhe, né? Qual reunião ir, hoje eu não vou. Mas, irmãos, fora não tem o que tem dentro. Certo? Às vezes, isso ocorre em todo lugar. Às vezes, muitos se dão ao luxo de escolher quando ir. Oh, Senhor Jesus. O afastar-se de Deus, nós temos a opção de escolher, mas o voltar ao Senhor não está mais em nós. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Sabe? Muitos querem voltar, mas já não conseguem mais. Eu prefiro não arriscar, porque eu tenho sido alimentado na casa de Deus. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, irmãos. Primeiro Timóteo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui, irmãos, para deixar bem claro, que a casa de Deus é a igreja. E há uma maneira de proceder na casa de Deus. Tá? Não é qualquer casa, é a casa de Deus. Então vamos lá. Vou repetir a frase que vai estar no alimentiário. A economia de Deus é o seu plano de dispensar a si mesmo aos seus filhos. É o plano de Deus de dispensar a si mesmo aos seus filhos. Irmãos, isso é tremendo, porque Deus querer se dispensar para mim. Se ele me desse um presente, eu já pulo de alegria, mas saber que Ele se derrama para mim, irmãos. Senhor Jesus. Não é? Seu próprio ser. E onde ocorre isso? Primeiro ponto é onde ocorre isso. Primeiro ponto, onde ocorre isso é na casa de Deus. Quando alguém sai da casa de Deus, das duas uma. Ou ele acha que lá fora tem mais riqueza do que dentro. Ou então está dentro, mas não desfruta das riquezas que tem dentro. E, irmãos, o que se dispensa nessa casa? É o próprio Cristo. E um dos objetivos dessa noite é nos impressionarmos que aqui é dispensado o próprio Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas de Cristo não se pode sondar. Onde eu trabalho, onde eu trabalhava, né? Já estou desempregado. E daí tem uma sonda de qualidade. Você joga a sonda dentro do açude, aí e ele vai descendo, né, na profundidade e coletando várias informações. Temperatura, oxigênio, pH, salinidade. E aí, tudo o que o açude, que tem no açude, aquela sonda consegue sondar. Ela diz, a temperatura é tal, a profundidade é tal. Mas o apóstolo Paulo diz que para ele, em um determinado momento da vida, Deus deu a ele a graça de pregar
aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram da família de Deus, aqueles que não eram judeus. Eram as gentinhas, aquele povinho, Deus deu a graça dele pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo tem várias características que já são infinitas e nenhuma delas se pode sondar. Não há sonda nenhuma que se jogue em Cristo e diga: o grau do amor de Cristo é tanto. Porque mesmo que alguém diga, é 100, outra pessoa vai dizer, não, é 200. Mas alguém vai dizer, não, é 300. Qualquer número que se diga, vai ser além do que se diga. Irmãos, o nosso desfrute de Cristo é insondável. As riquezas de Cristo são insondáveis. E tudo que você desfrutou de Cristo, desde aquele primeiro dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, de lá até aqui, somado, ainda não é tudo. E na verdade, ainda é muito pouco. Você pode experimentar muito mais de Deus na sua vida. Há muito mais de Deus para você desfrutar. Ó Senhor Jesus, eu louvo o Senhor pelo amor, pela paz, pela alegria. Mas irmãos, ainda tem muito mais. Tudo que você plantou e colheu nessa terra, não acabou, irmãos. Você só precisa continuar laborando nessa terra e você vai se surpreender com tudo que há ainda mais na boa terra, que é o próprio Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. No mesmo capítulo 3, agora o versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. Irmãos, qual é a largura de Cristo? Nosso coração é estreito. Nosso coração é muito estreito. Eu só amo. Esse aqui é meu pai. Esse aqui que é meu, que chama meu pai e minha mãe de mãe e pai, aí eu amo também. Aquele ali que é meu irmão, já pulei 1, pulei 2, pulei 3, por causa da estreiteza do meu coração. Mas irmãos, qual é a largura do amor de Cristo? Qual é a extensão do amor de Cristo? Deus amou ao mundo. Naquela cidade grande, Ele amou. Ele amou naquele pequeno bairro, Ele amou. E aquela aldeia separada do resto do mundo, também o amor de Cristo chegou lá, né? O amor de Cristo cobriu cada rua, cada casa do seu bairro. A largura, a extensão do amor de Cristo é o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo. Deus não salteou, Deus amou o mundo. Qual a profundidade do amor de Deus? É de tal maneira. O mundo é a extensão e a profundidade é de tal maneira. Senhor Jesus, se a água do açude estivesse pegando fogo, aquela sonda que eu jogasse ia se estourar. Qualquer sonda que você jogar no coração de Deus vai estourar, porque tudo de Cristo é ilimitado, né? Ó Senhor Jesus, qual é a largura, o comprimento, ó Senhor, eu amo só até aqui, esse segundo, ia chamar de azulejo, mas é cerâmica, né? Puxa, como o comprimento do meu amor é pouco. O marido só ama a esposa até a crise dos 3 anos. 3 anos era o cumprimento do amor dele. Comprimento. 3 anos. Mas os que ainda têm um amor mais forte ainda aguentam até a crise dos 7 anos. Mas saiba que quem se separou aos 7 anos, desde o 3º ano, que ele já não ama mais. Ele passou 4 anos suportando. Mas qual é o comprimento do amor de Deus? Ele me amou desde o primeiro dia, e mesmo depois de tudo que eu fiz, Ele continua caminhando ao meu lado, Ele continua me amando. Ó Senhor Jesus,
E a altura? Oh, Senhor Jesus. E a profundidade? Versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. A boa terra é o próprio Cristo, e Deus te fez entrar em Cristo. Amém. Quem entrou nessa boa terra, diz um amém aí. Amém. Eu entrei nessa terra, irmão. Mas na verdade eu não queria entrar, mas Deus me fez entrar, porque o Senhor teu Deus te faz entrar. Alguém pregou o evangelho lá na casa dos meus pais. Não, não quero não. Tá certo. Alguém chegou para você e falou do amor de Deus. Não, não quero não. Não preciso, nunca matei ninguém, tá bom. No outra vez apareceu outra pessoa falando do amor de Deus. Não, não quero não. Aí Deus disse, ai, não quer não? Eu vou te fazer entrar. Porque você é alvo da minha misericórdia. Ó Senhor Jesus, numa boa terra, quando Deus diz que uma coisa é boa, irmãos, é boa, viu? Irmão, sua casa é boa? É, minha casa é boa. Aí está lá, cerâmica toda se saltando, sabe nem o que é bom. Bom mesmo é Cristo. Boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos. No Brasil tem 2 mananciais grandes, né? O aquífero Guarani pega quase 4 países. Imagine um açude só que embaixo do chão que cobre 4 países. Aquífero Guarani, tem água para dedéu. Mas tem um maior do que ele, que descobriram agora, fica na Amazônia. Ele é várias vezes maior do que o aquífero Guarani, embaixo do chão da Amazônia, chama Alter do Chão. Leva o engenheiro Lucas ali, para não me deixar mentir só, né? E é suficiente, e essa água é suficiente para abastecer o mundo entre 300 e 400 anos. Tá faltando, né, Luquinhas? É cano, né? E bomba. Irmãos, imagine um manancial. O manancial não se vê, mas está lá. O manancial se torna visível no olho d'água, que se chama nascente. E a nascente está só no lugar, mas ela escorre em forma de ribeiros para alcançar também quem está longe. Aquilo que não se via, embora seja tão grande, agora é visível e agora alcança. Deus era tão grande, mas ninguém nunca viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E agora, por meio do Espírito, Ele te alcançou. E essa, irmãos, é uma boa terra de ribeiros, de fontes e de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite, mel, de pão. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Em Cristo nada te faltará, irmão. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te dê. Irmão, nessa grande casa que é a igreja, comerás e te fartarás. Aí eu te pergunto, quer sair, meu irmão? Você vai me responder, irmão, você quer sair? Então encoraje quem está do teu lado, comerás e te fartarás. E te fartarás. Ó Senhor. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te dê. Ô terra boa, meu amado. Ó Senhor Jesus. Então, onde Deus dispensa? Na casa de Deus. Fora não tem dispensar. O que Deus dispensa? Cristo. Através de quem Ele dispensa, irmãos, é através de mim e de você. Agora chegou, viu? Gênesis 39, 4.
É agora a parte em que Deus precisa de você, irmão. Logrou 39:4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. Irmão, Deus te pôs por mordomo de sua casa. Oh, Senhor Jesus. Por um lado, você recebe o dispensar na casa de Deus. Por outro lado, você é um vaso para dispensar Cristo na casa de Deus. É por isso que nós começamos falando que nós nos tornamos vasos de misericórdia e o Senhor anela que sejamos vasos de honra, santificados e úteis. Para quê? Para que nunca falte, irmãos, alimento na casa de Deus. Deus precisa de você. Sabia, meus irmãos? Não se dê o luxo de não servir, de não vir, de não aparecer, de ver uma vida relaxada. Deus precisa, porque quando você não está, falta um pouquinho de alimento. Sabe? Não ache que é a mesma coisa você não estando ou você estando. É diferente. Você estando, a abundância de alimento na casa de Deus. É que nem oração. Nunca ache que aquilo vai acontecer, aquilo que você quer que aconteça. Nunca ache que aquilo vai acontecer independentemente de você orar ou não. A oração, ela faz aquilo acontecer, algo que não aconteceria se não houvesse oração. O alimento na casa de Deus é diferente, você estando ou você não estando. É claro. Se lembra de 2 Reis, capítulo 4. Quanto mais vasilha se chegou, mais azeite foi derramado. Quanto mais vasos sobem pelaquela escada, mais azeite é derramado na reunião. Se a viúva tivesse batido na porta dos vizinhos e só tivesse conseguido 2 vasilhas, o azeite seria pouco. Ela ia ter que dar os filhos dela para pagar a dívida. Mas tinha tanta vasilha, que deu para pagar a dívida, ficou com os filhos, e o profeta disse, agora vivei do resto. Louvado seja o Senhor. E se tivesse mais vasos ainda, aí, meu irmão, é que o negócio era bom. Deus precisa de você, vaso de Deus. Eu preciso de você, irmão. Sabe? Eu queria que você, assim, uma forma, assim, com muito sentimento, dissesse para o irmão ao redor de você, que você precisa dele. Você precisa. Oh, Senhor. Irmãos, ó Senhor. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos me responder sinceramente. Essa reunião seria a mesma coisa se o Haroldo não tivesse aqui? Tem nem comparação, meu irmão. Só a sua presença, Haroldo, me alegra. Só a sua presença me lava. Você acha, meu irmão? Diga aí uma pessoa bem quietinha aqui na reunião, porque eu não conheço meio. O irmão Zé Raimundo, cadê? O irmão. Você acha que essa reunião seria a mesma coisa sem o irmão Zé Raimundo? Não tem nem comparação, meu irmão. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Lucas 12:42. Senhor Jesus. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Aqui o Senhor está fazendo uma pergunta e o Senhor quer uma resposta. Quem é, pois? Quem? Diga assim, eu! Quem é, pois, o mordomo? Aleluia!
fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo. Bem-aventurado significa feliz e abençoado. É aquele servo de Deus a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse Senhor quer se dispensar aos seus filhos. Onde? Na sua casa. O que? Se dispensar a Ele mesmo. Através de quem? Através dos mordomos. E qual, irmão? O que o Senhor precisa? Quais as características desse mordomo? O que o Senhor requer desse mordomo? Que ele ganhe revelação do seu plano e tenha a prática dessa revelação. Efésios capítulo 1, 2 e 3, revelação. Efésios 4, 5 e 6 é prática da revelação. Efésios começa lá, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá no capítulo 4 diz, aquele que mentia, não minta mais. Marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, é no viver humano que nós praticamos a revelação. Para que possa haver prática, é necessário haver revelação. Quando de fato há revelação, você fica tão impressionado que o seu viver é baseado na revelação. Não tenha dúvida, a falta da prática é falta de tocar na revelação. É achar que entendeu a revelação, mas não entendeu muita coisa. Porque aquele que entende no Espírito a revelação, muda de vida, não tem como, porque recebeu a revelação. Apóstolo Paulo ele viu, ele teve revelações, e a vida dele nunca mais foi a mesma, amigo. Se eu ouvi, mas após ouvir minha vida não mudou, você não pode dizer que recebeu revelação. Você pode dizer que recebeu informação, mas nós não estamos aqui para lhe informar de coisas bíblicas. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que nos dê revelação do seu plano. Cada reunião, você precisa chegar, pisar o pé aqui e dizer, Senhor, me revela mais do teu plano. Para que haja mudança prática no meu caminhar. Ó Senhor Jesus. Quando o marido e a esposa, que estão lá nos capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, tocam na revelação que Cristo se deu pela igreja, o marido, lá no capítulo 4, 5 e 6, vai se dar pela esposa. Quando vê que na revelação Cristo foi submisso ao Pai, a esposa, lá na segunda parte da epístola, vai ser submissa ao marido. Agora, se ela não tocou no amor, se o marido não tocou no amor de Cristo pela igreja, se a esposa não tocou na submissão do filho com o pai, não haverá amor do marido, não haverá submissão da esposa. Então, irmãos, o que nos falta é revelação. O que nós precisamos, irmãos, é nos desesperar e dizer assim, pelo amor de Deus, Senhor, me revela o teu plano. Senhor Jesus, sabe? Para que haja revelação, tem uma condição, é necessário usar não só a mente, não só a inteligência, porque senão os que não têm tanta inteligência, não seriam vasos úteis na casa de Deus, mas usar o Espírito que Deus colocou dentro de você. Nós temos o corpo, a alma e o Espírito, não use só a emoção. Alguns tocam na emoção e acham que tocaram no Espírito, mas nós precisamos tocar no Espírito. A emoção posta no Espírito, aí você vai se deleitar na vontade de Deus, né? Por isso, João, olha só, irmãos, vamos abrir aqui em Apocalipse, olha que maravilhoso isso aqui. A necessidade de se estar no Espírito para ganhar revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, irmãos, no 1:10, ele achou-se em espírito.
E aí, a partir daí, o que ele vai falar nos capítulos 1, 2 e 3 é revelação. Apocalipse 1:10 é a condição em que João estava para receber toda a revelação dos 3 primeiros capítulos. Se João não estivesse no Espírito, não haveria Apocalipse 1, nem 2, nem 3. E esse semestre todinho, nós estamos desfrutando esse semestre inteiro, só uma porçãozinha de versículos que tem no capítulo 2 de Apocalipse, que é a igreja em Éfeso. Por que, irmãos, tanta riqueza, tanta revelação? Porque ele achou-se em espírito. Experimente achar-se em espírito em casa. Experimente achar-se em espírito no trabalho. Experimente, irmãos. Você vai ver a diferença. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Fala assim: imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse Apocalipse 4, 2 foi a condição em que João estava para receber as revelações do capítulo 4 até o capítulo 16 de Apocalipse. Irmãos, estar no Espírito é uma bomba. Oxa, você já recebeu alguma revelação do Senhor? Claro que já. E não é maravilhoso? Puxa, agora eu compreendi, ó Senhor. E às vezes é uma revelação de algo desse tamanho. Né? Você já fica feliz. E João, a revelação que ele ganhou por estar no Espírito, foi do capítulo 4 agora até o 16, só por imediatamente achar-se em Espírito. Imagine se João permanecesse na alma, ou até mesmo usando a inteligência. O livro Apocalipse se chama Revelação, né? Na Bíblia, em inglês, é Revelation, o nome do livro. Apocalipse é tudo revelação, porque alguém se achou em espírito. Se João não tivesse no espírito, o nome desse livro seria Confusão. E provavelmente não teria, estava lá nos apócrifos, né? Imaginação. É verdade. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E aí, irmãos, quando o anjo transportou João, qual era a condição em que João estava? Em espírito. Ele não disse: ei anjo, agora não. Ou então, fala-me Deus, que bicho diferente é esse? Mas irmãos, por estar no espírito, ele disse: é anjo de Deus, me leva, que eu quero ganhar mais revelação. E aí, irmãos, ele, por estar no espírito aí, esse versículo inaugura as revelações do capítulo 17 até o capítulo 20 inteiros, porque João, mais uma vez, estava no Espírito. Né? Senhor Jesus. E essa Apocalipse capítulo 21, versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmãos, João mais uma vez estava em espírito, e ele teve a última grande revelação dos capítulos 21 e 22, nada mais, nada menos do que a Nova Jerusalém. Senhor Jesus. Irmãos, há uma necessidade, nós precisamos andar no Espírito. Senhor Jesus, não vale a pena eu sair do Espírito, e quando eu sair,
eu quero voltar rapidamente. E o Senhor nos deu uma ferramenta muito simples. Quando você clama, quando você invoca o nome do Senhor, porque ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos? Então você pode começar a dizer: oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, me perdoa. Oh, Senhor, me lava. Oh, Senhor Jesus. Me volto a Ti, Senhor. Só em Ti eu posso enxergar um palmo na minha frente. Porque sem Ti não há revelação. Sem Ti não há compreensão do que está acontecendo comigo, do que aconteceu, por que fizeram isso comigo, pelo que... Não, mas quando você está no Espírito, você diz: amém, Senhor. Estou entendendo tudo, Senhor. Eu sei que eu posso estar passando pelo estreito, mas eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tua vara e Teu cajado me consolam. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor requer desses dispenseiros que eles se encontrem no Espírito. E que eles possam ter mais duas características: amem a leitura da palavra e amem a comunhão com Deus. A leitura da palavra te dá referência exterior e a comunhão com Deus te dá referência interior. Por falta de referência, você não sabe se pode ir até ali ou se fica só até aqui. Se não tiver uma linha, imagine, irmãos, aqui é uma linha, e eu sei se eu estou perto, se eu estou longe, se eu passei dela, mas se falta referência, para mim tanto faz estar aqui como estar aqui. Então o mundo está completamente sem referência. Em nome do amor, eu posso me relacionar com toda espécie de gente ou de bicho. Porque, irmão, Satanás tirou a referência do mundo. As únicas pessoas que têm referência na vida são os filhos de Deus. Nem a moral e a ética são referência. Porque o que é errado para mim é certo para você. E a grande pregação desses últimos dias, desses últimos tempos, é que não existe verdade. Cada um tem sua verdade. E o que nós precisamos fazer é respeitar a verdade de cada um. Tiraram a referência e de todo jeito tá bom. Mas não, irmãos. O Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando você lê a Bíblia, você ganha referência. Puxa, Senhor, Davi agiu assim, o Senhor reprovou Davi, então essa é a linha, essa é a referência. Mas Davi, nesse caso, ele não ousou tocar em Saul. O Senhor honrou Davi por essa atitude. Está aqui a referência. Eu também preciso honrar os ungidos de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia te dá referência, né? Sem Bíblia você está perdido. Tá? Aleluia. Senhor Jesus, você precisa da leitura da palavra e você precisa de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Para te dar referência interior. Para ter comunhão com Deus, você precisa ter consciência pura. Então, tudo que fizer, já vai contando para o Senhor, já vai se limpando. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Consciência é que nem lavar roupa. Ninguém lava roupa só de 6 em 6 meses. Se eu deixar para lavar essa camisa só daqui a 6 meses, quando eu chegar para ela, ela já não presta mais para nada. Eu vou querer pegar ela, jogar no mato. Pecado não deixa para ficar confessando de 6 em 6 meses. Você vai cair numa situação tão suja, tão acúmulo de pecado, de rancor, de facção, de ódio, de indiferença, que você já não faz mais conta de limpar mais nada. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé.
Então, quando nós mantemos sempre uma consciência pura, nós temos condições de estabelecer comunhão com Deus. E o vaso, para ser útil ao Senhor, precisa andar no Espírito, amar a palavra e ter comunhão com Deus. Senhor Jesus. Irmãos, eu tento ler a Bíblia, mas não consigo. Chega cansado no final do dia, 11 horas da noite, se deita numa rede, pega a Bíblia, abre, e tá aí, é por isso que não consegue, né? Rede é lugar de dormir, para você ler, liga uma luz, se sente, jogue água nos olhos e vá ganhar referência na palavra de Deus. Certo? E aí, irmãos, nós vimos, onde o Senhor dispensa, é na casa de Deus. O que Ele dispensa? Ele mesmo. Através de quem Ele se dispensa? Dos mordomos. E Ele quer que cada um de nós sejamos tais mordomos. E os mordomos têm que aprender a transmitir com fidelidade as riquezas na casa de Deus. 1 Coríntios 4. Senhor Jesus. Eu já vou adiantando que eu vou parar por aqui, tá certo? Nesses versículos. Para vocês ficar mais alegre. 1 Coríntios 4, 1 e 2 fala assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, importa que alguém olhe para você e te considere um mordomo na casa de Deus. Deus está dizendo que isso para Ele é importante. Muitas vezes você quer ser reconhecido como um bom profissional, quer ser reconhecido como um cara legal na praça, quer ser reconhecido como alguém honesto, quer ser reconhecido como... Mas, irmãos, o que importa para o Senhor, além de tudo isso, é que os homens considerem você como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Alguém deve olhar para você e dizer: esse homem é um ministro de Deus. Pessoal da faculdade, mesmo depois que a faculdade acabou, eu fui para outra cidade, mandava mensagem quando encontrava uma situação difícil na vida. Por quê? Porque reconheceram que eu poderia dispensar alguma coisa da parte de Deus para a vida delas. E, irmãos, como eu fiquei feliz, como eu ficava feliz, não por me orgulhar, por ser consultado, que isso é um risco que pode ocorrer, nós devemos rejeitar isso com toda a nossa força. Mas, irmãos, nos alegrar em podermos ser considerados como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus para as pessoas e as coisas de Deus para as pessoas por aí é um mistério. É por isso que elas precisam de dispenseiros dos mistérios de Deus, para passar a entender, para passar a compreender as coisas referentes ao Senhor. E o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor Jesus, fiel. O Senhor sempre pode contar com você. O que é infiel, conta hoje, mas não pode amanhã. Está aqui hoje, mas não sei se vai estar amanhã. Ele é infiel. Mas nós precisamos, irmão, ter constância no Espírito, na palavra, na comunhão com Deus e na santidade e na utilidade ao Senhor. Senhor Jesus. Fiel também, irmão, ser encontrado fiel é fiel na transmissão. Então eu posso dizer assim, chego para o Abraão e digo: Abraão, vão chegar amanhã 6 irmãos de São Paulo para cá, para Maracanaú. Aí Abraão ouviu desse jeitão dele, né? E foi falar para o Haroldo. Haroldo, está chegando quase 10 irmãos de São Paulo. Então ele ouviu 6, mas
ele não usou precisão nem fidelidade. 6 para ele é quase 10, então já chegou para ele quase 10. Quando ele fala para o coelhão, chegou. O Haroldo vai chegar para o coelho. Abraão me diz que está chegando aí 10 irmãos. Então já fechou nos 10. O quase 10 agora é 10. Porque quase 10 é 10, né? Está chegando 10 irmãos de São Paulo, eu não sei se com as crianças ou sem as crianças. Coelhão vai, chega para o Alvinho e diz: Alvinho, está chegando de São Paulo amanhã 10 irmãos fora as crianças. Aí o Alvinho diz: ah, meu Deus, muitas vezes nessa viagem vem mais menino do que gente, é uns 17. Irmão, me passe a palavra. O irmão falou lá dos vasos, né? Os vasos. É isso mesmo, nós temos que ser vasos de Deus. Aleluia. Onde diz que tem uns vasos aí que o Senhor rebolou no mato? Não sei se está na Bíblia ou se foi um filme que ele assistiu. Irmãos, há muita imprecisão na hora de passar a mensagem de Deus. Só que, irmão, a única coisa que faz efeito na vida de um homem é a palavra de Deus, pura e simples como ela é. Até mesmo o floreado que se faz, você pode fazer, sabe, não precisa fazer balé com a palavra de Deus. Você precisa ser fiel e crer no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Sabe? Muitos têm misturado a palavra de Deus com as coisas, né, irmão, para ver se melhora. Eu melhorar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem que ter misericórdia de mim para me melhorar, para me transformar num servo fiel e prudente, né? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, ao transmitir a palavra do Senhor, sabe? Quem usa a Bíblia somente no celular, pode ver, ele não consegue mais memorizar onde estão os versículos, né? Porque no celular não se tem referência de que está no canto inferior direito, está no meio. Você riscou aqui, ó, pintei aqui, tá? Então eu venho aqui, abro minha Bíblia, sei que é em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aí, irmãos, aqueles que só se utilizam dos eletrônicos, eles perdem a referência espacial da Bíblia e também não conseguem mais memorizar aonde estão os versículos e o que os versículos dizem. Por quê? Porque ocultamente está subentendido que toda vida que você precisar usar aquele versículo, você vai lá e digita na busca, e a busca vai lá e ele mostra o versículo e você lê, e na próxima vez você já sabe que eu não decorei mesmo, mas eu busco de novo aquela palavra, ele vai bater em cima, tá certo? Mas isso vai lhe dar imprecisão, infidelidade na palavra do Senhor, tá? Outra coisa, irmão, eu vou falar assim, não tem coisa mais linda do que alguém folheando a Bíblia, a palavra de Deus, sabe? Irmão, é diferente, tá certo? Eu falo essas palavras assim, com medo, né? Porque muitos de nós usam. Mas uma coisa é você usar na reunião, mas em casa, né? Em casa nós precisamos de uma Bíblia, irmão, de uma Bíblia de papel, cheirar ela, né? Os irmãos lançaram um projeto, né? Eu amo a minha Bíblia. Quando os irmãos lançaram um projeto, eu amo a minha Bíblia, aí os jovens, eu também amo. Não é assim, tá certo? Para transmitir com fidelidade, não omitir o importante. A palavra de Deus vem, e o Senhor quer que você repasse essa palavra. Então você não pode omitir o importante, só porque não foi importante para você, não vai ser importante para os irmãos. Não aumentar
o que é trivial. Né? Às vezes tem a semana todinha do alimento diário, mas eu gostei aqui dessa partezinha do canto aqui, da página 61, que eu vou passar a noite todinha falando dela. Tá? Era um detalhe, mas só porque eu sei falar disso, eu vou passar a noite todinha falando disso. E o Senhor não conseguiu alimentar os conservos, porque havia coisa muito importante a ser dispensada. Não distorcer, não generalizar. Vamos aqui, ninguém está lendo a Bíblia. Aí, puxa, quem está lendo fica ofendido, né? Aqui todo mundo está morto, ninguém invoca o nome do Senhor, e os que estavam sempre invocando, oh, Senhor, aqui eu, irmão. Então, às vezes a gente generaliza, né? A gente machuca algumas pessoas por causa da nossa infidelidade, por causa da nossa imprecisão em falar a palavra de Deus. Também não acrescentar. Ó Senhor Jesus, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Se Deus disser sim, passe sim. Se Deus disser não, passe não. Aí o versículo continua, o que disto passar vem do, porque não veio de Deus. Veio de Satanás, irmãos. O que passa do que o Senhor dispensou vem de Satanás. Então Satanás pode usar a imprecisão do vaso para causar algum dano na igreja. Ó Senhor Jesus. Tá? Não estou me referindo a, por exemplo, talvez alguns pontos aqui dessa palavra não estão escritas aqui, mas a gente pode, o que eu estou dizendo é que nós não temos a obrigação de fazer uma função de um papagaio, né? Mas nós não podemos acrescentar opiniões, coisas velhas, coisas que na verdade o Senhor precisa tirar de nós e nós não deixamos. Eu já estou generalizando, chamando isso de nós, né? São coisas que eu preciso tirar de mim, mas eu não deixo o Senhor tirar. E além de não deixar o Senhor tirar, eu ainda rebolo em cima dos irmãos. Né? Então, irmãos, que o Senhor nos transforma em mestres fiéis, né? Isso faz parte do caráter do homem de Deus, do vaso que o Senhor quer usar. Ó Senhor Jesus. E todos esses pontos estão no Alimento Diário, semana 3, que nós vamos começar a desfrutar a partir de amanhã. Louvamos o Senhor porque nós somos alvo da misericórdia do Senhor e somos transformados, estávamos numa posição comum, imunda, como vasos de ira, mas o Senhor nos transformou em vasos de misericórdia e nos colocou na casa de Deus para que nós hoje possamos ser vasos de honra, andando no Espírito, amando a palavra, tendo comunhão com Deus e transmitindo as riquezas de Cristo com fidelidade uns para com os outros. Você pode ser tal ministro. Ninguém aqui está fora dessa realidade, certo? Todos nós podemos suprir uns aos outros. Porque se você diz que não tem o que suprir, quem está do seu lado, você está indiretamente dizendo que Deus não tem te suprido. Um vaso só tem uma boca. A mesma boca que é suprido é a boca que supre. Se o Senhor tem te suprido, automaticamente você tem o que suprir, tá certo? Não se sinta inútil. O Senhor precisa de você. Eu preciso de você. Amém? Jesus é o Senhor.